livro de Levítico é um dos livros que muitas pessoas têm dificuldade de ler o livro de Levítico, Números, porque ele chega a ser um livro, inclusive, poderia dizer que ele tem muitos detalhes que às vezes a gente não entende muito, não consegue muito aplicar para a nossa realidade. Mas para a gente poder entender qual foi o objetivo que Deus deu a inspiração para Moisés escrever esse livro. Quando a gente começa a ler Gênesis, a gente sabe que Gênesis é o livro que vai falar a respeito da criação e a respeito da aliança de Deus que inicia-se a partir da descendência de Abraão. A gente vai ver que Deus começa agora a alinhar um povo para ser o seu povo. No livro de Êxodo a gente vai ver toda aquela trajetória onde Moisés é levantado por Deus para tirar o povo do Egito e fazer aquela travessia que nós entendemos que foi direcionada por Deus. Mas enquanto eles ainda estão no deserto, e o livro de Levítico ele começa a ser escrito por Moisés, no tempo que eles ainda estavam no deserto, passando ali na redondeza do Monte Sinai. No livro de Êxodo, Deus começa a dar agora a Moisés instruções sobre os detalhes da construção do seu templo, do tabernáculo. A gente vai observar, por exemplo, no livro de Êxodo, o próprio Deus alinhando com Moisés informações muito importantes sobre como Deus queria que a sua habitação, o templo onde ele iria habitar, fosse construída. A gente vai ver uma precisão de detalhes, né? Desde da confecção dos tecidos, da mesa onde ficaria o pão da proposição. Deus ele vai dando muitos detalhes, até como os artesãos poderiam trabalhar. Então a gente vai ver que Deus se preocupou muito com a forma como a estrutura daquilo que nós podemos hoje chamar de igreja, mas seria o templo, ela fosse construída. Mas agora começa, o livro de Levítico, começam os primeiros capítulos agora, a Deus dar instruções e orientações a respeito de como ele gostaria agora que os sacerdotes, que eram os representantes então do povo, porque a gente vai entender que somente o sumo sacerdote, o sacerdote, entraria no lugar santo, representando o povo. E aí a gente vai ver que Deus agora começa a dar agora algumas instruções sobre que tipo de oferta e sacrifício ele gostaria de receber. E Deus vai dando, olha, é necessário que o animal que vai ser sacrificado seja um animal imaculado, seja um animal puro. É necessário que o sacerdote tenha uma roupa especial para adentrar na minha presença. A gente começa a observar agora que Deus, depois de criado, de ter mandado construir a estrutura, ele agora se preocupa com a forma como o homem vai entrar na minha presença. Então o livro de Levítico, o tema principal dele é santidade para entrar na presença de Deus, santidade para adentrar naquele lugar onde é o lugar alto. O altar é o lugar alto, o lugar onde Deus escolheria aceitar ou não o sacrifício. Então o livro de Levítico, ele começa com essas instruções. Depois de Deus dar algumas instruções sobre os animais, sobre alguns tipos inclusive de sacrifício, os dois sacrifícios mais importantes que tinham era o sacrifício da expiação e o sacrifício da adoração. O da expiação era quando o homem precisava entrar e entregar, o sacerdote entrava e entregava um animal para que os pecados fossem perdoados. Então o sacrifício de expiação, ele tensionava encontrar o perdão de Deus. O segundo sacrifício mais oferecido também era o de adoração, ou seja, era muito natural se sacrificar por gratidão à bondade de Deus. Mas a gente vai observar que depois que todos esses detalhes eles foram dados para como sacrificar, e agora como eles deveriam, os sacerdotes deveriam entrar na presença, nós vamos ver algo que talvez, quando a gente fala, você nunca tenha se atentado. E essa mensagem, na verdade, eu nunca preguei, nunca ministrei, nunca ouvi nenhuma mensagem, alguém ministrar nesse ponto aqui. Mas quando eu estava lendo, fazendo o meu devocional, ela me saltou muito aos olhos,
sobre alguns detalhes que a gente passa por esse texto, a gente até canta sobre esse texto, mas a gente não tem muita informação ou não tem muita intimidade com o que é falado. Após Arão, e Arão foi levantado por Deus, escolhido por Deus para ser o sacerdote, e nós entendemos que a linha sacerdotal ela era passada de pai para filho. Arão tinha 4 filhos, onde eram sacerdotes, também foram escolhidos para serem sacerdotes. E aí quando Deus escolhe Arão e consagra Arão e os seus 2 filhos, agora eu esqueci o nome deles, Nadab e Abiú, Deus fala, olha, para que eles possam entrar agora no Santo dos Santos, eles precisam seguir algumas regras. Eles não podem entrar na minha presença de qualquer forma. Então, após o momento da consagração desses sacerdotes, olha que coisa mais linda que acontece. Agora, Deus vai falar assim, é necessário que quando agora os sacerdotes entrem no templo, no altar, eles queimem, eles coloquem sobre o fogo o sacrifício. Mas o interessante é que esse fogo que foi ateado no altar, foi o próprio Deus quem deu origem a esse fogo. Então o altar, ele agora vai ter uma função específica, que o fogo permaneça aceso, que a chama permaneça acesa. Então Deus dá uma direção ao seu povo, aos seus sacerdotes. Ele fala, como se eu pudesse explicar, vocês não precisam se preocupar, quando vocês chegarem com o sacrifício de vocês, em se preocupar em trazer um isqueiro, vocês não precisam se preocupar em trazer um fósforo, ou qualquer outra coisa que possa produzir fogo. Quando vocês chegarem no altar, o fogo já vai estar lá, pronto para consumir o sacrifício. Então a responsabilidade de Deus era, eu dou para vocês o altar, o fogo, eu produzo o fogo, e vocês trazem a lenha. Então Deus estava dizendo, quando vocês chegarem, já vai ter uma chama acesa. A preocupação de vocês não vai ser produzir a chama, mas vai ser manter essa chama acesa. Vocês vão se preocupar, eu até dei o tema dessa palavra, e o tema é, não deixe a chama apagar. Deus deu uma direção para os seus, Ele falou, quando vocês chegarem, a chama vai estar acesa já, mas vocês têm uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade? Não deixar a chama apagar. E aí então os sacerdotes, quando eles entravam naquele lugar com o sacrifício, todas as manhãs eles precisavam trazer lenha. Todas as manhãs eles chegavam, havia cinzas daquilo que havia sido consumido, ou seja, aceito pelo Senhor na noite anterior. Então o sacerdote entrava e ali ele limpava aquelas cinzas que haviam sido consumidas na noite anterior, e quando eles limpavam, eles levavam essas cinzas para um lugar limpo, e ali agora eles traziam um outro sacrifício para Deus, mas eles precisavam trazer lenha para que o altar pudesse permanecer queimando. Até aí está claro? Então a responsabilidade de atear o fogo é de Deus. Agora a nossa responsabilidade é manter a chama acesa. E Deus começou a ministrar o meu coração, e isso é muito, muito forte, porque o altar já é de Deus, o altar já está condicionado, Deus está no altar. Então quando eles entravam naquele lugar, o próprio Deus já estava ali, esperando o sacrifício. O altar, que hoje nós chamamos de altar, que é esse lugar alto, nós consideramos ele um lugar onde Deus está disposto e disponível para derramar também da sua presença sobre o restante da igreja. Amém? Então o que acontece? O altar, ele já tem uma função. O fogo de Deus vai continuar queimando no altar. Mas às vezes o homem vai perdendo aquela experiência, aquela intimidade com Deus. Ele não tem mais se preocupado em trazer a lenha, e eu vou explicar um pouco mais à frente o que pode representar essa lenha. E ele vai deixando que essa chama da presença de Deus na sua vida vá se apagando. E ele vai tentando agora fazer algo que não é a sua responsabilidade, que é tentar produzir um fogo estranho,
um fogo arrumado. E Deus não falou que o homem tem a responsabilidade de produzir fogo. Ele falou: o fogo é a minha responsabilidade. A sua responsabilidade é manter a chama queimando em você. A sua responsabilidade é trazer a lenha, porque o fogo sou eu que vou consumir. Então nós vamos entender que Deus falou: deixa que o fogo é comigo, você só manter essa chama, porque eu tenho fogo para derramar, eu tenho fogo para queimar em vocês, eu tenho fogo para consumir aquilo que vocês estão entregando para a minha vida, para o meu sacrifício. Só que a Bíblia vai dizer que Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, olha o que eles fazem. Eles decidem sozinhos produzir o próprio fogo. E aí o Senhor começou a ministrar muito ao meu coração. Sabe que tipo de pessoas são como Nadab e Abiú? É que já percebem que a minha presença já não está mais no altar, e estão tentando disfarçar uma presença em um fogo que não é o meu fogo. São as pessoas que às vezes estão mascarando, tentando mostrar uma falsa espiritualidade para a sua vida, para a igreja, onde na verdade Deus está dizendo: esse fogo que está sendo produzido é tudo menos o meu fogo santo. Nadab e Abiú é a geração que está indo pelo movimento, mas está tendo uma vida que está quebrando princípios diante da presença de Deus. Nadab e Abiú estão na função certa, deveriam estar fazendo a coisa certa, mas tiveram a motivação errada. São as pessoas que percebem que o altar das suas vidas já começou a ser derribado. São pessoas que já perderam a presença, já perderam o temor ao Senhor, e estão muito mais preocupadas em produzir algo que elas não têm a responsabilidade de produzir. Porque nós temos muita dificuldade em percebermos quando a nossa vida com Deus começa a ficar fria. E é normal. Eu quero dizer para vocês que é normal a nossa vida espiritual às vezes passar por momentos que a gente fala assim: Senhor, o que está acontecendo comigo? Só que ao invés de a gente ficar num lugar onde a nossa lenha continua queimando, a nossa expectativa é: eu fico em casa, no quarto, porque eu vou esperar as coisas melhorarem para eu voltar para o lugar onde a minha lenha pode queimar. E existem lugares que as pessoas já estão produzindo um fogo estranho, e não é o fogo mais de Deus. Existem altares que é o próprio homem quem tem produzido. E o Senhor soprou isso muito forte, porque são as pessoas que até têm a espiritualidade, que parecem que são espirituais. A gente vai ver a história de Moisés. Moisés, quando passa 40 dias lá no Monte Sinai, a Bíblia vai dizer que a face de Moisés resplandece a glória de Deus. Não foi assim? Ao ponto dele precisar colocar sobre o seu rosto um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, porque resplandecia de tanta presença, de tanta intimidade, que Moisés viveu uma experiência maravilhosa lá no monte com Deus. Só que Moisés começou a gostar desse momento. É o momento que a gente está cheio de Deus, que as pessoas começam a dizer: olha, Deus te usou tanto, pastora. Olha, o louvor estava numa unção que eu me arrepiei. A gente começa a gostar. Só que a gente começa a gostar e a gente começa a achar que a glória vem de nós, e a gente começa a procurar menos a Deus, a gente começa a queimar menos lenhas para Deus. E aí a Bíblia vai dizer que Moisés, percebendo que o seu rosto já não estava mais resplandecendo, o que ele faz? Continua encobrindo aquilo que já não tinha mais, porque Moisés não queria ficar feio na fita e mostrar que não existia mais a glória tão latente, tão visível nele. São as pessoas que estão produzindo algo que já acabou, que já parou, e que precisam continuamente continuar buscando. Deus vai dizer: o sacerdote pela manhã leve a lenha. A lenha, ela fala de manutenção da presença de Deus. A lenha trata sobre uma vida cotidiana com o Senhor. E aí, quando eles fazem isso, a Bíblia vai dizer: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu queimador de incenso. Coloca aí para mim, Levítico 10, de 1 a 3. Olha o que diz. Não era para eles produzirem fogo, era para eles levarem lenha. Mas olha o que acontece. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e o apresentaram a Deus, o Senhor,
como oferta. São aquelas pessoas que estão dizendo assim para Deus: Senhor, o que eu tenho é melhor do que o que o Senhor está fazendo. Então eles chegam para Deus e vão oferecer aquilo que Deus não pediu. E eles vão oferecer fogo para aquele que não precisa de chama nenhuma para queimar. Eles vão entregar para Deus algo que Deus não pediu. E olha o que acontece. Contudo, não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso Ele não aceitou a oferta deles. Fogo no deserto é direção. A Bíblia vai dizer que quando os hebreus estavam saindo do Egito e eles começaram a passar aquela travessia no deserto, a Bíblia vai falar que duas ações sobrenaturais aconteciam. O que acontecia? Durante o dia era uma coluna, uma nuvem por cima deles guiando-os, mas à noite era o quê? Uma coluna de fogo. Então eu fico imaginando que para Nadab e Abiú, o fogo, e eu falei muito sobre isso a semana passada, o fogo era algo muito natural, representava no deserto o quê? Direção. Só que o fogo no templo é juízo para aqueles que estão tentando mexer naquilo que Deus falou que não fizesse. Fogo na casa de Deus vai representar juízo. E quando eles tentam oferecer algo que Deus não pediu, a Bíblia vai dizer: e de repente partiu de diante do Senhor o quê? Uma labareda que os aniquilou e pereceram ali mesmo onde Deus estava. O problema é que hoje a gente não vê mais pessoas morrendo diante de nós. Mas eu fico imaginando que a intenção de Deus, igreja, era mostrar para toda uma comunidade: não me venha com jeitinho, porque jeitinho você quebra princípio comigo. Não tente produzir fogo estranho no lugar onde é consagrado e santo. Não tente trazer para mim oferta que eu não pedi para você, porque mais vale obedecer do que sacrificar. Quando eles chegam com fogo, aquilo que eles trouxeram de objeto se tornou o recurso de juízo de Deus. Ali mesmo Deus vem com a labareda. Aí olha o que Moisés fala para o pai que perdeu os 2 filhos daquela forma. Foi isso que o Senhor declarou quando disse: aqueles que se aproximam de mim devem honrar a minha santidade, e diante de todo o povo eu demonstro a minha glória. Deus está dizendo assim: não adianta, se você não vir para mim entendendo que eu sou santo, vai ter um fogo de juízo sobre você. Não venha para mim de qualquer forma. E não é porque nós não vemos mais pessoas sendo fulminadas aqui no altar que Deus não continua com a sua mão de juízo sobre aqueles que não têm temido a Ele. Ananias e Safira é a geração que tem corrompido o altar de Deus, que tem prometido a Deus e não tem cumprido. E a gente não vê Ananias e Safira morrendo, mas a pior morte é a extinção da presença de Deus na vida de um homem e de uma mulher. E a Bíblia vai dizer que prontamente Deus mata Nadab e Abiú. E aí a questão é: quando nós estamos tentando tensionar e entregar a Deus algo que Ele não pediu, Deus vai vir com juízo. E Nadab e Abiú trouxeram um fogo não autorizado. E eu estava pensando sobre o que é um fogo não autorizado por Deus. Por que alguns lugares, eu estava até conversando com Raquel ontem, e a gente falava sobre uma situação de um lugar, e a gente falava assim: já está há 1 ano esse lugar, essa igreja, e ela não rompe, ela não flui. E aí o Senhor começou a ministrar, porque vai ter lugares que o altar já iniciou, na verdade, debaixo de uma falta de princípio. Então, são pessoas que estão tentando produzir, até estão lendo a palavra, até estão pregando a palavra, estão tentando produzir movimentos. E produzir movimentos é fogo estranho no altar. Você não vai ver mudança de vida. Não se surpreenda se você vê algumas vezes alguns lugares que estão estagnadas, que você não vê mais nada acontecer. É Deus dizendo: aquilo que tem sido produzido nesse lugar não é o meu fogo. Você pode ver movimentos, você pode ver alabaxúria, gente falando em língua, você pode ver tudo que parece
parece movimento, mas não é o fogo do Espírito Santo que está ali, porque o fogo do Espírito Santo, ele tem que produzir refinamento, transformação e mudança de vida. O fogo de Deus, ele precisa. Nós não podemos viver uma vida eterna dizendo que estamos em chamas, se isso não provocar em nós uma mudança, uma metanoia de vida. Porque tem pessoas que estão correndo atrás de movimento, mas a vida permanece tão troncha como no início. E tem pessoas que se impressionam. Eu vejo gente que se impressiona com gente falando em línguas. Gente, isso é um dom. Falar em línguas é um dom. Porque tem gente que fala em línguas no domingo e na segunda até a sexta falando mal dos outros. Então, é um dom que você tem, graças a Deus, e Deus te deu, mas não se impressione, é um dom. Uma pessoa cheia da presença de Deus é uma pessoa que você vai ver evidências do Espírito Santo na vida dela, quando ela chegar a uma situação e ela ter domínio próprio. Quando chegar em uma situação, ela ser pacífica, levar uma palavra de paz, de tranquilidade para as pessoas. A maior evidência de um homem, de uma mulher de Deus, são o fruto do Espírito. Ainda é o fruto do Espírito. Não é o falar em línguas, não é o cortar laço, meu irmão. Isso é evidência de quem pode estar até cheio de Deus. Mas uma pessoa que você vai ser reconhecida como evidência de uma pessoa de Deus, é na segunda, na terça, na quarta, ser aquela pessoa que anda e as pessoas dizem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus que tem uma palavra de Deus. Quando está uma situação, você é procurado para ser um pacificador. Não se impressione com os fogos estranhos, porque são fogos fabricados pelo homem. E fogo fabricado pelo homem não impressiona Deus. Pelo contrário, Deus rejeita. E aí a Bíblia vai falar que quando Nadab e Abiú, eles são extirpados, eles são mortos, o próprio pai Arão é proibido de sair das suas obrigações, porque tinha um tempo para eles passarem dentro do templo. E Deus ainda fala: Arão, é como se Deus falasse assim: tu és pai, mas você não vai participar nem do cortejo fúnebre, e nem chore, viu? Nem rasgue as suas vestes, viu? Porque era natural, quando as pessoas perdiam alguém querido, elas precisavam rasgar as vestes para mostrar que estavam em luto. E Deus fala: nem rasgue as vestes sacerdotais, porque eles pecaram foi contra mim, e eu não aceito entrar na minha presença sem santidade. Eu não aceito chegar na minha presença de qualquer forma. Não tente produzir aquilo que é responsabilidade de Deus. Não tente produzir o fogo daquilo que é só Deus que pode produzir. E aí, entrando agora sobre a responsabilidade, o que Deus vai dizer? O sacerdote entrava na presença, ele tirava ali aquelas cinzas da noite anterior, e ele trazia uma lenha nova, uma lenha pronta para ser novamente, para ser queimada. E quando ele trazia aquela lenha, Deus recebia novamente aquele sacrifício. Só que a Bíblia vai dizer que ele precisava voltar todas as manhãs. Você acha que realmente Deus não teria poder para manter uma chama acesa sem lenha? Sim ou não? Deus não precisa de lenha para queimar. Deus não precisa de nenhum recurso, de nenhum combustível, de querosene, para ele queimar o fogo dele. Amém? Ele não precisa. Deus nem precisa dos nossos movimentos para ele fazer o que ele precisa fazer. Mas a lenha é para tratar muito mais nós do que Deus. Deus não precisa ser tratado. Deus não precisa de lenha, mas Deus vai falar assim: a tua responsabilidade é manter a chama acesa. Então tu tem que vir todos os dias, faça chuva ou faça sol, e vai trazer o que você tem nas suas mãos, que é a sua lenha. E lenha trata de manutenção, trata de uma vida com oração, uma vida de oração e persistente com Deus. E eu estava conversando, eu falei muito rápido na quinta-feira aqui, sobre as minhas experiências com Deus nesses últimos tempos. E Deus, ele faz umas coisas assim que ele quer nos provar se de fato a gente está buscando a sua presença, só quando a gente sente a presença dele vir. E eu falava assim, que eu comecei um propósito com Deus desde o dia 1º de janeiro, acordar cedo, boto o celular para despertar, e às vezes eu falo assim: Jesus, tu aceita minha oração ou deitada, né? Mas daqui a pouco eu estou dormindo, então eu levanto, tomo um banho, vou lá para o meu devocional com Deus. Irmãos, eu fui frustrada há mais de 1 mês e meio.
Eu entrava, Gisele, na presença e eu orava e não acontecia nada. Sabe quando você fala assim, o céu está de bronze, você não sente nem um arrepio, nem Deus chegando assim falando, oi filho, eu ia fazer, bom dia Senhor, bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus, e nada acontecia. E aquilo foi me frustrando, porque você quer ver a chama sendo acesa, mas Deus começou a ministrar o meu coração, você vai continuar me buscando, se aparentemente eu não chegar com algum sinal, que você vai perceber que sou eu, ou você vai continuar crendo no que diz a minha palavra, que quando você entra na minha presença e me busca, eu terei favor e prazer em ser achado por você. Você me busca e eu me deixo ser encontrado por você. Mas Senhor, e se o Senhor não der nenhum sinal, mas a palavra dele me garante que quando eu busco, eu encontro. Eu não preciso ver a presença, eu não preciso sentir nada, eu creio que ele está ali. E aí eu lembro que eu levo as meninas todos os dias de manhã para a escola. E elas estão numa fase que elas estão brigando muito, né amor? Elas estão, Giovana está entrando naquela fase. E aí, mas eu estou tão cheia de Deus, daquele tempinho que eu passei no secreto com Deus, que elas começam a brigar no carro. Quando elas começam a brigar no carro, eu falo, Senhor, muito obrigado, o Senhor abençoa a vida dessas meninas agora na escola, Deus, que o dia delas seja próspero, que elas tenham, Senhor, aprendizado, que o Senhor venha com socorro, venha com livramento. Muito obrigada por tudo que o Senhor está realizando na vida dessas meninas, em nome de Jesus. Aí elas dizem, amém. Parou de brigar. Então eu faço elas serem crentes no carro também, todo dia de manhã está orando no carro. Elas já entenderam que não pode mais brigar. Hoje ninguém brigou. Eu ainda fiz, agora tu ora, Rebeca, hoje de manhã, vamos orar. Isso aconteceu, eu levando para o vôlei, elas começaram a brigar. O Senhor, agora eu quero te apresentar, elas estão indo para o vôlei, Senhor. Livra elas que nenhum acidente ocorra, Deus. Seja com a vida das minhas filhas. No mínimo, elas têm que se calar para ouvir a oração. E quem vai brigar depois da oração? Então Deus começa a te dar estratégias tão simples de como você atrair a presença dEle. E aí quando eu volto da escola, tá lá, a gente tem um pendrive que fica tocando os CDs, as músicas, os louvores. E aí, já faz umas 3 semanas, os louvores são os mesmos que tocam. E tem louvor que eu nem gosto muito, não são muito o meu estilo. Mas olha, teve dias que eu cheguei, eu tive que parar o carro, porque a glória de Deus veio naquele carro. Um louvor, eu falava, eu começava a cantar, e o Senhor vinha com uma presença. Umas 2 vezes essa semana eu parei o carro. E eu falei, só vou ficar aqui regozijada na sua presença. É Deus dizendo, se você tem lenha pela manhã, à tarde vai continuar queimando, à noite vai continuar queimando. Eu entro com o fogo e você entra com a lenha, filha. Eu entro com a chama e você entra com a lenha. Então nós precisamos entender que a lenha é a nossa busca diária. A lenha vai representar todas as vezes em que nós não queremos buscar a Deus, e todas as vezes que a gente não quer vir para a casa do Senhor. E o louvor pode até começar a vir, por favor. A lenha, ela vai representar até os tempos de frieza que a gente passa. Às vezes a lenha vai estar encharcada de água, de lágrimas. E lenha e madeira molhada demora a pegar, sim ou não? Não tem problema em você trazer a lenha molhada para Deus, porque a lenha ainda é combustível para o fogo do Espírito queimar. A lenha ainda é combustível, e a Bíblia vai dizer, o fogo, pois, sempre arderá. Repete comigo, o fogo sempre arderá sobre o altar. Deus está dizendo o seguinte, não é às vezes o fogo arderá sobre o altar, não é dia de culto que o fogo arderá sobre o altar. Deus está dizendo, o fogo sempre arderá sobre o altar. E Ele ainda dá uma garantia, e não se apagará. Deus está dizendo, tem fogo no altar, você só precisa trazer a sua lenha. Eu te garanto, filho, que enquanto você está buscando a minha presença, ainda que você não veja muitas coisas acontecerem, pode apagar as luzes aqui para mim, por favor. Deus está dizendo o seguinte, eu vou fabricar a lenha, o fogo. Quando você chega no altar, já tem fogo. Diz
importa se a sua lenha, quem sabe, vai demorar um pouquinho para que ela produza a chama que Deus espera que ela produza. Mas o teu trabalho, meu irmão, vem para o altar com a tua lenha e fala: Senhor, a minha lenha está desse jeito, ela não está tão viçosa, ela não vai pegar tão rapidamente, mas eu estou depositando o meu sacrifício. E muitas vezes, igreja, o seu sacrifício vai ser você mesmo. Às vezes nós não temos nada para oferecer a Deus que não seja: Pai, Tu sabes como está a minha vida, Tu sabes como está a minha fé, Tu sabes como são as minhas expectativas em relação às coisas que não estão acontecendo, mas eu quero declarar, como os sacerdotes chegavam na Tua presença: eu vou retirar as cinzas daquilo que foi queimado ontem, Senhor. Eu vou retirar as cinzas daquilo que eu trouxe ontem. E hoje, Deus, pela fé, eu te apresento a lenha para ser queimado. Senhor, eu não sei quanto ainda o Senhor precisa que eu continue trazendo, mas eu te garanto, todas as manhãs eu sou a geração que tenho lenha para queimar. Pode queimar, Senhor. O Senhor está dizendo: o fogo vai arder sempre no meu altar. O Senhor está dizendo: ele não se apagará. A você, filho, é trazer a lenha. A mim é aceitar o sacrifício. A você, filho, é trazer aquilo que você tem nas mãos. A mim é consumir como oferta agradável o sacrifício de louvor que você tem apresentado no meu altar. A você, filho, é trazer aquilo que para você está sendo custoso. A mim é manter a chama continuamente acesa. E o Senhor vai dizer: o fogo arderá continuamente. Algumas versões vão dizer: o fogo arderá o tempo todo.